se eu fosse água, ela fosse óleo. Nossos astros simplesmente não combinam. Eu cresci nos anos 80, então para mim Eduardo e Mônica tem um sabor muito, muito especial, muito. Pode acreditar que foi uma viagem assim... Que legal. Uma viagem feliz de volta, feliz. Não tem como a gente falar de Eduardo e Mônica sem falar de Faroeste Caboclo. Afinal, são duas agora as adaptações de músicas do Renato Russo. Mas tem tantas, né? Por que essas duas? Qual foi o teu norte aí? Eu vou começar por aqui e agora eu vou para Eduardo e Mônica. Eu, Faroeste Caboclo, eu sempre quis adaptar. Desde moleque, desde que eu queria fazer cinema com uns 14 anos, eu falava, eu quero fazer esse filme. Era o filme que eu queria fazer. E dei a sorte de ser o filme que eu fiz. Mas eu também queria sempre ver esta música e algumas outras no cinema. Eduardo e Mônica é uma música que eu sempre quis ver no cinema. Quando terminou o Faroeste Caboclo, eu falei comigo, quer saber, eu acho que a gente tem que fazer uma trilogia. Tem 3 músicas que eu acho que a gente devia tentar adaptar para o cinema. E por que a gente não tenta, então, fazer também o Eduardo e Mônica? Já que a gente teve uma experiência tão bem sucedida, eu quero tanto ver no cinema, será que também não posso ser eu a pessoa a fazer? E eu acreditei que podia dar certo e deu. Não certo do filme dar certo, mas deu certo de eu fazer. Deu certo. Então, o filme também deu certo. É outra história. Mas assim, deu certo o projeto de realizar este filme e eu fiquei muito feliz que a gente agora está caminhando para um terceiro, se tudo der certo também. Eu já vi que não vai falar nada. Não, eu vou falar mesmo. Eu sou muito fã da Legião por conta dos meus pais, né? Então, desde pequenininho eu sempre escutei muito a Legião e eu sempre fiquei muito mexido, muito impactado com as letras do Renato, com a maneira dele de interpretar as músicas. E quando eu soube do projeto, até falei isso hoje, quando eu soube do projeto do Faroeste Caboclo, eu estava começando a atuar e lembro que me deu um estalo assim de falar, nossa, eu adoraria fazer um personagem de uma música do Renato, assim, baseado numa música da Legião. O Faroeste eu nem poderia fazer e tal, mas... E aí, anos depois, teve o teste para fazer o Eduardo, né? Então, para mim, tinha essa vontade, esse desejo enorme de fazer esse personagem, por ser muito fã da Legião, do Renato. E aí, mais ainda, depois que eu soube que ela ia ser a Mônica. Eu sempre fui muito fã do trabalho dela e a gente não se conhecia. Eu sempre quis conhecer, trabalhar com a Alice e aí deu certo. Pra mim, eu acho que é muito parecido, assim, eu acho que, como todo jovem brasileiro, a Legião é uma referência, acho que goste ou não da Legião, você tem uma relação com essa banda, você tem uma relação com essa música, porque é a nossa cultura, é a nossa arte, né? O Renato é um grande poeta brasileiro, então eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa música, acho que pra mim foi uma honra quando veio esse convite, porque pensar, trazer pra carne física, né, pro real, esse imaginário que todo mundo já tem, todo mundo já imaginou como é o Eduardo, todo mundo já imaginou como é a Mônica, né? Então, para mim, foi uma honra muito grande e muita emoção, assim, poder me unir a um ator que eu estava vendo com um projeto... Né? O Gabi agora já é um ator que está bem mais conhecido, mas ele estava muito começando, assim, em 2015, 2016, começando a fazer várias coisas e eu fui vendo os trabalhos dele, ficando cada vez mais apaixonada por ele, pelo artista que ele é. Então, acho que a música, pra mim, ela se transformou numa parte muito importante da minha vida. Alô? Tá rolando uma mostra, só filme da Nouvelle Vague. Tá passando novela no cinema? Essa relação homem e mulher fora dos parâmetros também te encantou? Muito, muito, muito. E eu acho que talvez tenha sido a maior preocupação do filme é como fazer acreditar que ela ia gostar dele. E ele ia gostar dela também, porque ele passa por muita coisa pra ficar com ela. E o que esse garoto tinha para encantar essa mulher? Porque no fundo é isso, né? É um garoto. Então o que é? E o que ela tinha de buraco que só esse garoto ia poder trazer para ela? E isso é da vida também. Porque a gente fala do Eduardo e Mônica, isso é uma... a gente consegue traduzir em números, né? A idade ou instrução, etc. Mas no fundo, para cada casal que se forma, tem a mesma coisa. Talvez não seja tão óbvio, ele é mais velho, ele é mais novo, ou ele é médico e ela é, sei lá, dançarina do ventre, coisas muito diferentes, né? Mas quando você tenta juntar duas pessoas, é sempre um universo imenso de possibilidades e de coisas diferentes. Então eu acho que a gente representa nisso o desafio real de cada um, que pode não ser a idade, mas é sempre um desafio para alguém amar, se deixar amar
encontrar o outro, até onde eu me entrego, até onde eu peço respeito. Eu acho que essa é a questão do filme. Agora, esse filme não seria tão bom se ele não tivesse um arco dramático como ele tem. Vocês são personagens que se transformam nessa história. E o mais curioso é que tem essa inversão na relação homem-mulher, né? Aqui é a mulher que é a mais evoluída, a mais... uma cultura maior. O Eduardo é uma criança ainda, está virando gente. Mas é ele que ensina, né? No final de contas, esse aprendizado vem de baixo para cima. Legal. Como é que foi vocês erguerem essa troca, esse aprendizado, essa evolução dos personagens? Acho que foi um desafio muito lindo, porque a música, o Gabi sempre fala, né? A música é uma música de 4 minutos. Como é que a gente transforma a música de 4 minutos num longa-metragem, né? Não é um clipe que a gente está fazendo. A gente precisava criar a espinha dorsal desses personagens, os conflitos. E, mais do que tudo, acreditar na possibilidade desse amor de duas pessoas, como a música diz, tão diferentes. Então, quais eram as diferenças e quais eram os caminhos possíveis para esse encontro? E eu acho que eu fico muito feliz que você acabou de falar isso, porque pra gente era muito importante essa sintonia deles e a aceitação do diferente, mas eu acho que a gente fez, e fico feliz de ouvir ela, porque mostra que a gente fez uma escolha muito certa, né? A gente, o René, a equipe do filme, de mostrar que é o Eduardo que faz ela crescer. E não o óbvio que a gente pensa que é a mulher mais velha que faz o Eduardo, que é um menino de 16 anos de idade, crescer. Eu acho que ele cresce naturalmente com a idade dele e cresce com ela, claro, culturalmente, aprende um monte de coisa sobre política e tal, mas ele transforma ela num lugar muito profundo, sobre ser humano, sobre generosidade, sobre escuta, sobre o amor. E eu acho que pra gente era muito importante. E mais do que tudo, fazer com que esse amor fosse crível, fosse de verdade, que é o que a gente precisa mais falar sobre isso hoje, né? É o amor, né? Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu venho toda terça. A mise-en-scène desse filme é muito, muito importante. É um recurso que vocês fizeram o melhor uso possível. E tem uma cena muito linda, que eu queria até que você falasse sobre ela, que é quando o Eduardo, ele escala aquela parede em que eles estão sentados ali, ele escala para estar perto da Mônica. É como se ele precisasse atingir, ele ainda não está à altura dela. E a jogada que você faz aqui é tão bonita porque, no fim, ela parece inatingível, mas ela só melhora quando ela desce e vai até ele, né? Metaforicamente falando. Queria que você contasse um pouquinho, né? Como que imagens assim, de repente, te colocam na narrativa de uma forma tão delicada, mas tão significativa também. Olha que legal, uma pergunta muito bacana. Tem um pouco de sorte nas coisas que a gente faz, do tipo, encaixou que a cena ficou boa assim, ficou boa ali embaixo, ficou boa ali em cima, etc e tal, mas o pensamento por trás era, meu pelo menos esse filme começa com ele olhando de baixo para cima para ela e ela olhando de cima para baixo, de cima para baixo para ele. Então, isso é um statement do filme. E depois, quando eles têm a conversa sobre o peixinho vermelho, se você reparar o ângulo de câmera, coloca ele de baixo para cima, ele está de cima para baixo e ela está de baixo para cima. E isso é proposital num certo lugar que a gente pode não ter calculado exatamente aquilo, mas que na montagem aquilo tudo fez sentido. Então, o filme começa um olhando de cima para baixo para o outro, depois ele inverte. Quando inverte, ela está, digamos assim, em desvantagem no relacionamento, que a desvantagem era amplamente, era desfavorável para ele o relacionamento, mas ainda eles não estão prontos, porque também não é legal. Quando você inverte assim, agora ele está por cima, ainda não estão prontos para o relacionamento. Quando eles se equalizam e que eles estão prontos para subirem juntos na cena final, e que eles se olham horizontalmente, olho no olho, é que o filme chega num lugar cinematográfico que os personagens chegaram ao longo da sua história. Então tem um jogo de câmera, tem uma intenção por trás disso, que é muito sutil em alguns lugares, outros nem tanto, mas que é o pensamento sobre o filme. E é um filme de 2 protagonistas, realmente, porque, em geral, quem termina com a última cena é o protagonista do filme, é quem teve a maior mudança. Eu acho que a gente conseguiu equilibrar isso, porque o filme é sobre isso. Alteridade, equilíbrio, ponto de vista, como se olhar horizontalmente, como se entender. Eu te amo. Para. Tô velha pra esse tipo de coisa. Desculpa, não te amo mais. Querendo ou não, para vocês é um filme de época. Né? Então também. Por vocês. Eu nasci em 83, nasci em 93. Pois é. Então, assim, como foi se transportar para essa década com figurinos, com a trilha sonora, então, nem se fale,
para Brasília, tá ali. Conta um pouquinho como é que foi esse... Porque querendo ou não, você tem que mergulhar, né? Pra coisa. De cara, se a gente para e pensa, é um outro mundo, né? Um mundo, assim, lógico, pela época, mas assim, sei lá, há 10 anos atrás também era um outro mundo que hoje, mas que já tinham... A sociedade já estava um pouco organizada da maneira como a gente vive hoje. Lógico que a cada ano, a cada mês as coisas se transformam, mas de cara em 80 a gente pensa que não tinha celular, não tinha internet. Relacionamento era totalmente diferente. Tudo. O tempo, Ficha, saca ficha. o tempo de vida, né? O tempo de vida para você fazer as coisas. Como a gente estava falando hoje, um monte, né, internet e tal, mas não tinha aplicativo de encontro. Então a relação deles toda baseada no telefone, em passear, em sair juntos, sabe? Uma série de coisas. Não era emoji, né? Não era emoji, não tinha emoji. Exatamente. Para você se expressar, você tinha que se expressar mesmo. Exatamente. Então, de cara isso, assim, a gente foi atrás de estabelecer esse outro tempo de vida, esse outro momento. E aí a gente pensa em Brasília, que é uma cidade, se hoje ainda é uma cidade muito recente, pensando a nível de Brasil, na época, nos anos 80, mais ainda, né? Muito pouco tempo que tinha sido criada. Eles falavam até sobre as árvores, né? Que as árvores, até hoje ainda tem árvore crescendo, sei lá. Imagina na época. Estão arborizando. Devia ter árvore que era arbustozinha, assim, sei lá, né? Então, E uma cidade que é um caldeirão, né? Desde sempre, né? Por causa da mistura, por causa da localização geográfica, então... E as distâncias, a arquitetura, a maneira que foi construída, planejada, né? Então, todas essas... A gente foi atrás desse estudo, desse levantamento, de tudo isso, para que isso fosse somando em camadas dentro da gente, assim, né? E aí, lógico, assim, para nos ajudar e para dar essa cara pro filme, toda a equipe técnica maravilhosa que teve com a gente, que fez essa reconstrução de época incrível, como você falou, desde a trilha sonora, num processo de pós-produção, né? Até os nossos figurinos e enfim, a parte toda de arte, de locações, de tudo que a gente fez. Então, foi realmente um mergulho nos anos 80, né? Eu sei que a gente é muito diferente. Só não tenta me mudar. É impressionante como esse filme fala de opostos que veem como é possível conviver nas suas diferenças e, de repente, a gente está falando na nossa época, agora, nessa polarização maluca. Então, o filme ganha uma metáfora aí tão poderosa, de repente ele chega na hora certa, né? Vocês sentem isso? Vocês têm tido esse retorno de quem já assistiu? Estou muito feliz de ouvir, assim, você falar isso. Porque... Quer falar? Fala. Porque eu acho que esse filme, eu tenho, além de ter um amor e um carinho gigante pelo filme, pelo Gabi, por tudo que a gente fez, né? A gente filmou em 2018. Eu acho que o filme, ele não lançou em 2020 por algum motivo cósmico. E eu, sendo Mônica, dizendo sobre astrologia, eu acho que ele tá lançando na hora certa, porque ele fala muito com o momento de hoje. Não só por citar certas coisas do filme que eu não quero dar spoiler, mas porque eu acho que a gente está num momento do Brasil muito doído, vindo de uma pandemia muito mais dura do que a gente tinha que ter vivido ela. Acho que a gente está num momento tão polarizado, com tanta briga, com tanta incitação à não aceitação do diferente. E o filme, ele fala exatamente sobre tudo isso, sobre o amor, sobre a diferença, sobre a nossa arte, sobre o outro. Então eu espero realmente que esse filme seja um calor para o público e que inspire as pessoas, sabe? A aceitação e a celebração do amor. E quando o filme foi adiado, eu fiquei muito chateado. Porque eu queria que esse filme tivesse sido lançado 12 de junho de 2020. Mas hoje eu acho que o filme está saindo na melhor hora possível. O Brasil vindo de uma pandemia muito triste, as pessoas começando a retomar suas vidas agora. Então eu acho que hoje o filme tem um lugar mais importante no mundo do que ele tinha se ele tivesse sido lançado em 2020, e mais até do que quando a gente pensou, a gente fez esse filme em 2018, então a gente nem sabia que o mundo ia estar assim. Engraçado como a arte, às vezes, se antecipa ao seu próprio tempo, né? Então, eu estou muito feliz que o filme esteja sendo lançado agora, e que talvez seja ele um dos filmes que consiga reatar com o público brasileiro, um laço que o cinema brasileiro tem. Temos muitos sucessos recentes de público. Eu espero que o povo brasileiro, que o público brasileiro se mova para ir ao cinema, para receber esse abraço de fraternidade, de amor, e que eu acho que a gente está precisando. Quem um dia irá dizer que existe razão? Eu amo rock and roll. Acho que a gente tem que ser livre para viajar, conhecer gente. Existe razão. A gente tem que voar. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, sem pensar muito. Eduardo, Mônica.